Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, que a gente roda o Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora lá para o Rio Grande do Sul, vamos para São Borja e a gente conversa com o Albano Antônio Strider, que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural lá do município de São Borja. Seja muito bem-vindo, Albano. Bom dia aos amigos dos Notícias Agrícolas. Albano, me diga uma coisa, como é que tá a soja aí no campo? Tá começando a colher ainda de maneira incipiente ou ainda não deu start na colheita? Em relação à colheita, tem alguns produtores já com umas pequenas áreas de soja que foram plantadas no início do mês de outubro já prontas para colheita. Teve alguns iniciando a colheita, porém agora parou nessas áreas porque começou a chover ontem, né, ontem de noite, então hoje a colheita não continua, mas já tem um início de alguns produtores que vão começar a colher. E me diga uma coisa, Albano, o clima foi bastante caótico aí para essa safra de soja, foi aquele mundo de chuva caindo, quase um dilúvio bíblico, né, atrapalhando a janela de plantio. E aí depois você estava me contando antes da gente entrar ao vivo, que teve um período de estiagem aí durante o desenvolvimento da soja. Sim, de modo geral, na nossa região aqui, isso não é representativa de todo o estado, né? Uhum. Mas a gente teve aqui na região de São Borja um período de praticamente 30 dias sem chuva. Na verdade, algumas áreas com 28 dias, outras áreas com 34 dias sem chuva, mas do dia 14 de janeiro até o dia 14 de fevereiro, a gente teve um período de nenhuma chuva aqui na região e com temperaturas bastante altas que pegou esse soja aí, os sojas plantados no mês de outubro, já na fase de período reprodutivo, que seria florescimento, os sojas plantados em novembro e dezembro na fase vegetativa, início de florescimento. Então, foi um período bastante, assim, apreensivo, de bastante apreensão dos produtores para não repetir os anos anteriores, né? Porém, no dia 14 de fevereiro, entre o dia 14 de fevereiro e o 16 de fevereiro, começaram de novo algumas chuvas mais esparsas, não atingiram toda a região, e depois essas chuvas começaram mais no final do período de fevereiro, início de março, e começou a entrar umas frentes um pouco mais de chuvas melhores para a nossa região e acabaram amenizando um pouco esse período de estiagem aí. É isso que eu queria perguntar, Albano. Essas chuvas que vieram depois, então, desse período de quase um mês sem chuvas aí em São Borja, elas conseguiram fazer de que alguma forma essa soja se recuperasse? Houve pelo menos alguma parcela dessa soja que estava no campo que conseguiu ali ter uma retomada de vigor? Sim, essas chuvas foram muitíssimo importantes para restabelecimento desses sojas, principalmente para aqueles sojas que já estavam em fase de florescimento e alguns poucos no final de janeiro, aí começo de fevereiro, já começando, iniciando a fase de enchimento de grãos para aqueles plantados em outubro. Mas muito importantes para também esses sojas que estavam na fase vegetativa, sojas plantadas no mês de dezembro, que ainda conseguiram se recuperar de uma forma mais eficiente em função dessas chuvas. Mesmo elas sendo chuvas mais de forma esporádica e forma que elas não atingiram toda a região, mas aos poucos elas foram atingindo toda a região e acabaram recuperando bastante bem esses sojas aí para a gente ter uma produtividade pelo menos um pouco melhor do que nos outros 2 anos, né? Então houve um restabelecimento, sim, com certeza. Antônio, vamos. Eu sei que é um exercício de futurologia praticamente, né? A gente sabe que é a colheitadeira que mostra ali a média de produtividade. E ainda essa colheita não ganhou tração, ainda não ganhou ritmo. Mas a gente já consegue ter alguma noção de uma média de produtividade de uma maneira geral aí para o município de São Borja, seja de áreas de sequeiro, seja de áreas de pivô? É exatamente isso que você falou. A gente faz um exercício, né, de futurologia em função das observações e dos comparativos em relação aos outros anos. O que que acontece? Nas áreas de sequeiro, que não são áreas irrigadas, a gente estima aí que esses sojas venham aí produzir em torno de 40 sacos por hectare.
Eu, muito particularmente, eu tenho observado que o soja ele tem se restabelecido com essas chuvas que ocorreram aí a partir do dia 14, 16 de fevereiro. Esses sojas vão produzir em torno disso. Claro que tem algumas áreas com manejo de solo um pouquinho melhor, o produtor que nos outros anos cuidou do solo, que colocou calcário, que fez a rotação de culturas. Então, esse produtor pode atingir uma média maior do que esses 40 sacos por hectare, daqui a pouco chegando a 45 até 50 por hectare nessas áreas bem manejadas. Mas, no geral, eu estimo aí em torno de 40 sacos nas áreas de sequeiro. Nas áreas de pivô central, que são áreas que o produtor teve água dentro das barragens esse ano, porque encheu as barragens, então os pivôs tiveram água para irrigação, esses pivôs aí têm um manejo melhor, obviamente que se planta variedades que têm um maior potencial produtivo, que essas áreas são razoavelmente recuperadas, com calcário, com rotação de culturas e com adubação adequada, essas áreas vão produzir em torno de 60 sacos por hectare ou acima disso, em condições pertinentes para essas áreas que são áreas irrigadas, né? Então, eu estimo que essas áreas aí vão passar de 60 sacos por hectare em média. E Albano, essas porcentagens que você está citando, agora é claro, né, como a gente brincou, a gente está fazendo ali um exercício de futurologia, mas tendo em vista, né, as safras anteriores aí no estado do Rio Grande do Sul, o que inclui, né, o município de São Borja, que teve perdas bastante substanciais, esses níveis de produtividade que a gente está conversando agora, eles são satisfatórios, né? Finalmente o produtor vai conseguir colher depois de tanta frustração? Satisfatórios não, principalmente nas áreas de sequeiro, porque o produtor, na verdade, ficou com um passivo de 2 anos. Então, o ideal seria que essas produtividades aí fossem de no mínimo 60 sacos por hectare nas áreas não irrigadas, né? Então, para poder compensar um pouquinho as perdas dos anos anteriores. No entanto, 40 sacos por hectare, 45 sacos por hectare já dá um pequeno alento aos produtores, né? Já dá um pequeno alento, ele vai poder, pelo menos, ter um fôlego aí para pagar um pouco das contas dos anos anteriores, esse passivo que ficou para trás, e obviamente ainda vai ficar muito passivo para ser repassado para frente em função dos custos de produção para os outros anos, mas deixa o produtor numa situação que ele ainda pode apostar na cultura nos anos subsequentes, né? Então, deixa o produtor vivo, a princípio, né, para que não haja um desastre total das áreas. É óbvio que vai precisar de renegociação de dívidas, que vai precisar de acertos particulares de cada um, mas dá um pequeno alívio para essas áreas aí, essa produtividade. Certo. Albano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço aí o contato de vocês e ter a oportunidade de a gente compartilhar o que está acontecendo na nossa região. Muito agradecido em nome do Sindicato Rural de São Borja a todos. Tá aí, então estivemos com o Albano Antônio Strider, que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, contando um pouquinho para a gente a respeito da safra de soja por lá, que ainda está começando a ser colhida, algumas poucas áreas, muito incipiente ainda, segundo o Albano, daqueles produtores que conseguiram plantar ainda em outubro, antes daquela chuvarada toda atingir boa parte do estado do Rio Grande do Sul e atrapalhar ali aquelas janelas de plantio ideais para a soja. E aí, o que o Albano traz de informação para a gente? Que depois que o plantio da soja foi feito, que aquela chuva cessou, vieram 30 dias praticamente de estiagem no município de São Borja, entre 14 de janeiro a 14 de fevereiro. Aí, a partir de 14 de fevereiro, começaram ali chuvas um pouco mais esparsas e essas chuvas foram aumentando, foram vindo com um pouco mais de regularidade e isso trouxe um certo alento, deu uma certa revigorada ali nas plantas de soja. Então, apesar de ser ainda bastante cedo, segundo o Albano, para a gente ter uma previsão mais acertada a respeito da produtividade média do município, o que ele traz para a gente? Que nas áreas de sequeiro, a média pode ser que fique ali na casa das 40 sacas por hectare e nas áreas de pivô, em torno de 60 sacas por hectare. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.